Olá, queridas mães, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Daniel Pinheiro, eu sou do Ministério Pais em Missão. Quero agradecer muito aqui, muito, convite de Drica Reis e Tati Camargo para participar do quarto, olha que legal, quarto movimento Mães com Fé. O tema da minha palestra é a influência da cultura versus a influência cristã na formação dos nossos filhos. Quem de fato tem vencido, hein? Quem de fato tem levado a melhor? Quem de fato tem conquistado mais o coração do seu filho? A influência da cultura, uma cultura em que é hostil ao cristianismo, ou de fato quem tem sido a maior influência, a mais forte no coração do seu filho é a cultura cristã na vida dele. Então, eu queria contar para vocês hoje, no nosso tempo aqui, duas histórias, né? Duas histórias muito extraordinárias na Bíblia. Mas antes, eu queria te perguntar algo. Que tipo de influência você tem escolhido, tem permitido que o seu filho tenha? É bom a gente só lembrar que toda influência ela traz algum tipo de efeito no coração. E esse efeito vai trazer uma consequência na vida dos nossos filhos. Não existe neutralidade naquilo que o seu filho lê, naquilo que o seu filho ouve, naquilo que o seu filho vê. Tudo aquilo que é uma influência vai exercer algum tipo de efeito na vida dos nossos filhos. E isso vai moldar, né? Isso vai definir que tipo de formação, que tipo de identidade os nossos filhos vão tendo. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente se converte, né? E quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, e isso é o melhor que você pode fazer pelos seus filhos, para trazer a melhor influência cristã na vida deles, é apresentar aos seus filhos o único que pode salvá-los. Apresentar aos seus filhos o único que pode salvá-los, o único que pode transformá-los, que é Cristo Jesus. Não adianta você ensinar um monte de coisa para os seus filhos, regrinhas do que pode, do que não pode, se você ainda não ensinou para ele que ele é pecador, mas que há solução, que há um Salvador. Então, quero já começar aqui fazendo você pensar. Se grande parte do tempo você fica ensinando até coisas boas, claro, princípios da palavra de Deus, mas se você esqueceu ou tem esquecido de ensinar a coisa mais importante, apresentar para ele que o coração dele é mau, o coração dele é rebelde contra Deus, mas Deus, esse Deus, ele é tão gracioso que ele veio para salvar na pessoa do seu filho. Quantas vezes o seu filho já ouviu de você de que ele é pecador, mas que há um Senhor e um Salvador? Eis aí a melhor influência de uma mãe na vida dos seus filhos, apresentar Cristo para eles. Nós temos aqui 5 filhos, né? Sou casado com a Carol Pinheiro, a gente tem 5. Tem o Davi e depois só tem menina, Lorena, Isabel, Maria e Ana. O Davi é o mais velho e a Ana é a nossa caçula. Gente, e é muito legal. Foi assim que Deus escolheu, né? A gente agradece por isso. Mas os nossos 5 filhos, pelo menos eu tive uma grande influência em apresentar a Cristo Jesus para 3. Para Lorena, para Isabel, Maria e a Ana. E a minha esposa, a Carol, ela teve um momento muito especial, eu lembro, com o Davi e com a Lulô, em apresentar a Cristo para eles. Dizer, olha, vocês são pecadores, são perdidos. E eles se converterem. E agora a nossa oração é que, de fato, eles se mantenham no caminho do Senhor, né? Eu estou lembrando, o livro de 3 João diz que não existe coisa que traz mais alegria para um pai e para uma mãe que é ver os seus filhos andando com o Senhor. Mas, diante desse tema, a influência cristã versus a influência cultura, quem é que tem ganho, hein? Quem tem sido a maior influência no coração dos seus filhos? É a influência da cultura anti-Deus
ou é a influência cristã na vida deles. Pois bem, há duas histórias na Bíblia, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Infelizmente, a primeira história é uma história que termina com uma tragédia familiar. Uma das histórias mais tristes familiares da Bíblia, mas que eu tenho que ler para você, porque se está na palavra de Deus é porque tem algo a nos ensinar. Mesmo essa história, que é uma tragédia familiar, mas eu vou contar a segunda história para você, de uma mãe que decidiu oferecer a melhor influência na vida do seu filho, mas eu chego lá, tá? Primeiro, eu vou ler para você aqui trechos bem curtinhos e rápidos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13 vai contar sobre uma situação interessante em Abraão e Ló. Né? Ló era sobrinho de Abraão e eles tinham tantos recursos que eles tiveram que se separar. Então Abraão, o tio generoso e bondoso, chega para o seu sobrinho chamado Ló e diz: olha, Ló, olha para a terra, escolhe qual lado você quer ficar, escolhe você primeiro. E o texto diz exatamente assim, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Senhor, como quem vai como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló decidiu, escolheu nas cidades da campina. E Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu vou mexer aqui nesse ar-condicionado, porque eu acho que está fazendo mal para minha garganta. Pera aí. Pronto, voltei. Perdão. Queridas mães, esse texto é muito interessante. O texto diz que Ló escolheu armar as suas tendas próximo a uma cidade, Sodoma e Gomorra, na verdade. Queridos, o que esse pai tinha na cabeça junto com essa mãe? Juntos, eles tinham 2 filhas. E esse pai olhou a prosperidade material, as oportunidades de negócio. O texto diz que ele levantou os olhos, viu aquela região muito rica, com grande potencial de lucro, de bons negócios. E foram essas considerações que esse pai fez diante de ter 2 filhas. Queridos, eu não sei o que esse pai tinha na cabeça, mas uma coisa eu sei, que a decisão dele foi produzir e permitir que uma influência da imoralidade, da promiscuidade, começasse a afetar, a modelar, a moldar o coração das suas filhas. O texto vale a pena depois você ler, Gênesis capítulo 13, inteiro. Depois a gente percebe, no capítulo 18, a história vai se avançando de maneira trágica, até o ponto em que Deus vai e ele anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí o texto vai mostrando de que 2 anjos se aproximam de Ló, e Ló, ao ver que 2 anjos chegam, convida esses 2 anjos a entrarem em sua casa. Esses anjos chegam para Ló para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu posso imaginar Ló com a sua esposa, com as suas 2 filhas, depois de algum tempo já vivendo ali em Sodoma e Gomorra, depois de alguns meses, anos, aquelas filhas vivendo ali,
sobre aquela influência de uma cidade cheia de pessoas com a pior influência possível na vida delas. E a gente vai pensar agora o que acontece, uma tragédia terrível. Esses homens, esses dois anjos entram ali na casa de Ló. Ló os convida para entrar e de repente a casa ela é cercada. Aquela casa é cercada pelos homens velhos e os moços da cidade. O texto diz em Gênesis capítulo 19, versículo 4. E aquela casa é cercada, porque aqueles homens daquela cidade de Sodoma e Gomorra querem abusar dos dois anjos que entraram na casa de Ló. Exatamente isso. O texto diz que a casa foi cercada e que Ló abre a porta da casa, chega para os homens e dizem: não façam nada aos homens que entraram aqui. O texto diz, de maneira terrível, que Ló oferece as suas próprias duas filhas para serem abusadas por aqueles homens daquela cidade. Deus age com misericórdia diante da loucura deste pai. E aqueles anjos cegam aqueles homens e nada fazem aquelas duas moças. E é claro que a história ela vai para um extremo. Eu não quero levar esse extremo com vocês. Mas mães, queridas mães, isso serve para mim também aqui como pai e para minha esposa Carolina como mãe. A gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está entregando os nossos filhos para influências que estão fazendo o estrago na vida dos nossos filhos, verdadeiro estrago. O texto continua. A gente sabe que o anjo se aproxima de Ló e da sua esposa, dá as orientações. Uma delas é para a esposa de Ló que ela não olhasse para trás ao fugir dali, né? E aí ainda no capítulo 19, o texto diz que aquela mãe, Gênesis 19, 26, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. Aquela mãe, possivelmente com aquelas duas filhas, posso imaginar aquela mãe com as duas filhas de mãos dadas, ela resolve desobedecer aquilo que Deus havia deixado muito claro. Ao sair de Sodoma e Gomorra, não olhe para trás. Aquela mãe desobedece e, ao desobedecer, sofre as consequências da desobediência. Mãe, toda desobediência traz uma consequência. O texto vai para o fim, e no final do capítulo 19, esse marido perde a sua esposa. E agora ele vai se ver diante de uma caverna com as suas duas filhas. E agora aquele pai, que loucamente oferece as suas duas filhas para serem abusadas, agora vão ter das suas próprias filhas o plano mirabolante e diabólico das duas filhas de embebedar o próprio pai e de ter relação com o próprio pai, a fim das duas terem descendentes. Eu sei que a história é trágica. E eu sei que, claro, dificilmente a gente vai chegar a esse nível de estrago ou esse nível de situação na vida dos nossos filhos. Mas, por favor, querida mãe, me escute. Muitas vezes a gente parece que fica completamente cego. E a gente vai armando as nossas tendas e vai oferecendo aos nossos filhos permissões e influências que vão contaminar e vão estragar a vida dos nossos filhos. Mas eu queria só dizer para você que, embora essa história termine numa tragédia familiar,
A todo tempo a gente vê a graça de Deus. Deus dando chance para aquela mãe, para que eles pudessem fugir de Sodoma e Gomorra. Deus dando chance para aquele pai várias vezes. E ainda assim, tanto aquele pai como aquela mãe, eles estavam cegos, porque a cultura daquele mundo os cegou. Mas eu quero ir para a segunda parte do nosso tempo aqui, dando esperança para você, dizendo que há modelos melhores para que a gente possa imitar. E esse modelo está lá no Novo Testamento. E é uma mãe chamada Eunice. Vou pedir para você abrir em Atos, capítulo 16. Se você puder abrir, senão só me acompanha aqui, que eu já vou ler para você. Atos, capítulo 16. Se no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a gente vê a história de uma família que foi conduzida cada vez mais perto para Sodoma e Gomorra, vivendo debaixo da pior influência possível, sem proteger o coração daquelas filhas. Agora a gente vê uma mãe vivendo numa cultura também igualmente hostil contra o cristianismo, vivendo em meio a templos gregos, templos de Afrodite e outros, vivendo num período ali nas cidades gregas, no livro de Atos, onde a filosofia, a sabedoria humana, ela desprezava a sabedoria de Deus, vivendo num lugar onde a idolatria imperava em vários cantos da cidade. Mas essa mãe, ela resolveu inundar o coração do seu filho da influência da palavra de Deus e da influência de uma mãe que, mesmo pecadora e falha, decidia todos os dias imitar e viver a Cristo na frente do seu filho. As duas coisas que você melhor pode fazer, mãe, é ensinar a palavra de Deus e viver a Cristo para Ele. Atos capítulo 16 diz que Paulo, o apóstolo Paulo, ao chegar na cidade de Derbe e Listra, havia ali um discípulo, olha o termo, um discípulo chamado Timóteo. Interessante que tudo que Deus espera que a gente desenvolva nos nossos filhos é um discipulado. Deus não quer que a gente torne os nossos filhos somente participantes da igreja, religiosos. Deus quer que a gente ensine os nossos filhos a ser discípulo. Discípulo Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Interessante. Essa mãe chamada Eunice, ela sem apoio do marido, ela impactou profundamente a vida do seu filho Timóteo. Mesmo vivendo em uma cultura guardada as devidas proporções, parecida até com Sodoma e Gomorra. Uma cultura hostil ao Evangelho. E este jovem, no versículo 2 de Atos 16, diz: E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra, em Icônio. Eu não vou ler para não ficar muito extenso, mas 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O texto nos aponta quais eram os dois segredos para que a gente permita e faça que a influência cristã vença a influência da cultura deste mundo na vida dos nossos filhos. 2 Timóteo 3, 14 e 15, 2 Timóteo 1, 5, diz que essa mãe fazia duas coisas que foram profundamente impactantes na vida daquele jovem Timóteo desde criança. Desde criança. Aquela mãe chamada Eunice, junto com a sua mãe que chamava Loide, ou seja, a avó de Timóteo, sem o apoio do pai, fazia duas coisas. Ela ensinava a palavra de Deus sistematicamente, regularmente, mas junto a isso, ela vivia a palavra de Deus. 2 Timóteo 1,5 diz que Paulo sabia que Timóteo havia recebido uma herança, um legado
de ter vivido junto de uma mãe que não tinha uma fé fingida. Uma mãe que não tinha uma fé religiosa. Uma mãe que tinha uma fé sincera em Cristo. A melhor coisa que o seu filho pode ver em você é você se esforçando cada dia a ser uma imitadora fiel de Cristo. Eu sei que tem dias que não vai. Tem dias que a murmuração ganha, tem dias que a ira ela sobe. Mas você tem um alvo. E o seu alvo é ser uma imitadora viva e fiel de Cristo. E se essa é a sua decisão, é a decisão do teu coração, se você tem disposição para isso, você vai receber todo o recurso sobrenatural do Espírito Santo para capacitar você, mãe, a ser uma mãe que mesmo cansada, mesmo em meio às lutas do dia a dia, da rotina, ensinar a palavra de Deus e viver e imitar a Cristo. Eu quero terminar trazendo aplicações práticas para você, querida mãe. Quero que você preste muita atenção nesses breves minutos que a gente vai concluir nosso tempo aqui juntos. Primeira coisa que eu queria que você pense à luz dessas duas histórias. A primeira história é a história de Ló, lá em Gênesis capítulo 13, onde Ló, junto com a sua esposa, especialmente Ló, como marido, como homem, como sacerdote, como líder do lar, ele decide, ele olha, ele escolhe aquelas melhores campinas e ele decide tomar uma decisão baseado em parâmetros de sucesso deste mundo. Mãe, queridas mães, quais são os critérios que você usa para tomar decisões na sua vida como mãe? Quais são os critérios e parâmetros que você usa para tomar decisões como mãe? Saibam que as decisões que você toma terão efeitos terríveis ou efeitos maravilhosos na vida dos seus filhos. Vemos, porém, que Eunice, mesmo vivendo em meio a um lugar cheio de idolatria, onde a palavra de Deus era desprezada e a palavra de homens era enaltecida, essa mãe, mesmo sem apoio de marido, ela fez as duas coisas mais importantes que uma mãe deve fazer: ensinar a palavra e viver a Cristo. Quero que você pense e que você identifique. Isso vai requerer de você talvez um tempo sentada pensando, talvez um dia, talvez uma semana. Identificar quais são as influências que você está permitindo ou até oferecendo para os seus filhos, que estão contaminando o coração deles. Talvez possa ser o tipo de série, de música, que você está permitindo que eles ouçam. Talvez sejam os amigos. Puxa, eu vou falar para você, a gente tem um filho aqui, a gente tem 5, né? Mas tem um filho que, gente, a influência do mundo, né? Mesmo em meio a amigos cristãos, trouxe prejuízos a ele. Até um dia que ele teve um quebrantamento e se arrependeu. Gente, isso é lindo, mas deixa eu falar para você. Não negocie a sua missão. Não confie demais nos seus métodos. Não se esqueça que os nossos filhos vão crescendo e eles vão sofrendo influência do mundo. Então esteja perto, esteja vigiando. Não entregue os seus filhos ao mundo. Perceba, procure acompanhá-los mais de perto. Identifique quais são as influências que possam ser perigosas no coração dele. Talvez seja a decisão que você está tomando de deixar os seus filhos todo dia na casa da sua mãe ou da sua sogra, enfim. Eu sei que talvez isso ajude na dinâmica familiar, mas talvez você tenha que perceber que tipo de influência seus filhos estão recebendo ali. Espero que seja uma boa influência, embora conheça histórias de mães que deixavam seus filhos ali, mesmo com a vovó, e ali tinham
tinham problemas nessa área também. Pode ser que sejam séries, filmes, pode ser que sejam influencers que o seu filho está acessando, talvez seja celular, acesso à tecnologia. E aí eu tenho uma máxima, eu acho que se você não tem condição de supervisionar, não dê celular a seu filho. Não permita que ele tenha acesso à tecnologia se você não consegue minimamente supervisionar. Depois de identificar, fazer esse exercício de identificar minuciosamente quais são as influências da cultura deste mundo que estão corrompendo o coração do seu filho. Agora é a hora do segundo passo. Agora é hora de substituir por boas influências. Bons livros, boa literatura, boa música, boa igreja, boas amizades, boas influências. Terceiro, não negocie a sua missão. Honre a Deus e não honre seus filhos. Eli, um pai, Eli na Bíblia, o texto diz que ele honrava mais os seus filhos do que o próprio Deus. Eu sei que às vezes dói ter que disciplinar, dói ter que fazer alguma correção, dói ter que tirar alguma coisa dos seus filhos, mas é melhor a dor agora do que a dor no futuro, por você ter sido muito mole, né? Muito permissiva, teve dó. E aí no futuro esse filho vai crescer absolutamente descontrolado. Não negocie a sua missão. Seja o modelo de uma mãe que tem uma fé sincera, não uma fé religiosa, e ensine regularmente as Escrituras a seus filhos. Uma coisa que eu acho muito legal, que vai fazer os seus filhos entender que a influência cristã ela é muito mais poderosa que a influência da cultura. É você se mostrar muito mais entusiasmada, mais animada com as coisas que têm valor eterno do que as coisas que têm valor temporal. É claro que é legal fazer uma viagem, isso é bom demais. É claro que é legal você poder ter recursos para comprar um presente especial para o seu filho, mas se anime mais, seja uma mãe que fique muito mais entusiasmada, por exemplo, em servir na igreja com eles, em pegar recursos que você tem e abençoar um missionário. Faz seus filhos perceber que você fica muito mais alegre em acordar de manhã e ir para a igreja. Faz os seus filhos perceberem que as coisas que têm mais valor para Deus são mais importantes das coisas que têm um valor mais temporal. Tudo isso vai ajudando seus filhos a sofrer uma influência da cultura cristã muito mais poderosa. Avalie, mãe querida, avalie as escolhas que você tem feito. Avalie as escolhas profissionais, pessoais, familiares. Não se esqueça que toda decisão traz uma consequência. Estou terminando aqui. Puxa, essa parte é muito legal, né? Interessante pensar que as duas histórias, tanto a história de Ló como a história de Eunice, as duas histórias oferecem, tanto em Ló, Sodoma e Gomorra, como em Eunice, duas culturas absolutamente hostis contra o Evangelho. Mas Ló escolheu se aproximar cada vez mais de Sodoma e Gomorra, sem proteger o coração das suas filhas. Eunice não. Eunice, mesmo morando em um contexto de tanta idolatria e imoralidade também, que era o contexto ali da época grega, tudo que ela fazia são as duas coisas mais importantes que uma mãe pode fazer para influenciar, para trazer influência cristã na vida dos seus filhos. Ela ensinava a palavra de Deus e ela imitava a Cristo. Eu sei que tem dias que são difíceis. Eu sei que tem dias que a gente murmura, que a gente tem ira, que a gente tem vontade de sair correndo
Eu sei. Mas como é bom saber que Deus nunca se cansa de novos recomeços. Deus nunca se cansa de novos recomeços. As filhas de Ló, ao longo da companhia de seu pai e da educação que tiveram com ele, foram tendo vagarosamente a sua identidade formada na cultura do mundo em que elas viviam e naqueles valores. Resultado foi tragédia. Mas Timóteo, posso imaginar ele crescendo ali com um pai ausente, mas com uma mãe e com uma avó, mas com essa mãe chamada Eunice, sem o apoio do marido, ensinando a palavra de Deus e imitando a Cristo. E o fruto, o resultado, é que ali, aquele filho foi sendo criado, mesmo diante de um ambiente, de uma cultura hostil ao Evangelho. Esse filho foi criado e teve a sua identidade formada e moldada em Cristo. O resultado? O resultado eu vou ler para você. A gente tem 2 minutos aqui. Mães, olha como vale a pena imitar a Cristo no dia a dia. Mesmo naqueles dias que tudo vai mal, naquela semana que tudo vai mal, naquele mês que tudo vai mal, o mais importante é você mostrar para os seus filhos que você tem um alvo, que você não negocia a sua missão, que é se tornar uma mãe cada vez mais imitadora de Cristo. Uma imitadora fiel de Cristo. E uma mãe que ensina a palavra aos seus filhos. As 2 coisas mais importantes. Não tem influencer, não tem youtuber que pode ter mais poder de influência na vida dos seus filhos do que você, mãe. Do que você, mãe. Não negocie a sua missão. Deus deu a você a missão de ser a maior influenciadora, a maior influencer na vida dos seus filhos. Ensine a palavra sistematicamente. Não precisa ensinar de maneira moralista nem legalista. Ensine sobre o amor de Deus. Ensine sobre como é maravilhoso obedecer a palavra de Deus. E viva e imite a Cristo. Deus chamou você para ser a grande influenciadora na vida deles. Eu quero terminar abrindo Filipenses capítulo 2, versículo 19. Esqueça demais. Filipenses 2, 19. Timóteo já cresceu, está grande, já foi chamado e convidado por Paulo para ser o grande companheiro de Paulo. E aí lá para frente, no ano de 62 depois de Cristo, Paulo já está se aproximando da sua velhice e Paulo vai escrever uma carta para a igreja de Filipos. E nessa carta ele faz uma menção a Timóteo. Ele diz assim, Filipenses 2,19: Espero, porém, no Senhor mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo está escrevendo uma carta para aquela igreja dizendo, olha, eu espero logo, estou ansioso para enviar a vocês um jovem que vocês conhecem muito bem, chamado Timóteo. Versículo 20. Porque a ninguém, Paulo diz, a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente, olha a palavra, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Quando um filho convive com uma mãe que tem uma fé sincera, ele vai crescer buscando também viver uma fé sincera. Eu não tenho ninguém que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o seu próprio e não o que é de Cristo. Isso aqui é lindo. Paulo diz, eu tenho uma pessoa rara aqui para enviar para vocês. Eu estou enviando para vocês Timóteo. Quem foi Timóteo? Foi filho de uma crente
que decidiu ser a maior influenciadora do seu filho, ensinando a palavra de Deus e imitando a Cristo. Se entusiasmando, posso imaginar Eunice dando pulos de alegria para aquilo que tinha valor para o reino de Deus. E assim Timóteo foi crescendo, junto de uma mãe imperfeita, claro, cheia de erros. Mas eu posso imaginar Timóteo vendo ali uma mãe que tinha um alvo. E o alvo daquela mãe era: eu não vou negociar minha missão. Mesmo nos dias e semanas mais difíceis, eu vou ensinar a palavra de Deus e eu vou imitar a Cristo. O resultado, claro que o resultado depende da graça de Deus, mas cooperando com a graça maravilhosa de Deus, Deus nos dá o privilégio de sermos os maiores influenciadores na vida deles. Não perca esse privilégio. Ele é teu, mãe. Deus deu todo o recurso para você. Todas as ferramentas. O coração do seu filho seja o coração de Cristo. E que aí, a exemplo do que lemos aqui, seu filho cresça amando a Deus, procurando servir ao Senhor e buscando ser alguém que, porque cresceu perto de uma mãe que tinha uma fé sincera, ele cresceu e no futuro se tornou também um jovem que sinceramente também procurava imitar a Cristo. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a sua esperança seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. E que a gente caminhe e siga firme na missão que Deus nos deu. Muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez a sua vida e a sua família. Até logo. Até a próxima.